vigor, nem parece que é tão tarde da noite. Na verdade é de manhã, né? 7 horas da manhã agora. E tá todo mundo animadaço. E eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, que vai trazer luz e paz sobre os seus pensamentos. Você vai conseguir escolher os pensamentos que vão ficar. Você não consegue escolher os que vêm, mas os que vão ficar você vai conseguir escolher. Amém? Antes da gente começar, eu quero te lembrar, esse é o Mentoria de Vida. Toda quinta-feira, uma palavra de direcionamento, uma palavra de olho no olho, aquela palavra de amigo que olha para você e fala exatamente o que você precisa ouvir. Uma palavra mais difícil, mas uma palavra necessária. Eu quero pedir que você me ajude a fazer com que essa mensagem vá mais longe. Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Toda quinta tem uma Mentoria de Vida e toda segunda-feira uma palavra de fé, de esperança, de renovo para a sua semana. E se não for o suficiente, no SBT de segunda a sexta, 7h30 da manhã, Bom Dia Esperança. E meu último convite para você é para fazer parte da nossa comunidade Mentoria de Vida, do nosso grupo de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem um link, é só você clicar e ser parte. E a gente vai ajudar você na sua caminhada a ficar mais perto de Jesus e melhorar ainda mais a sua vida com Deus. E agora a gente vai pro vídeo. Só que parece quase uma missão impossível liderar sobre os pensamentos, porque basicamente a gente não escolhe os pensamentos que vêm. Eles apenas vêm. Agora, o poder da escolha, ou o poder de liderar sobre os pensamentos, é escolher os pensamentos que ficam e os pensamentos que vão embora. E talvez esse seja o maior desafio, é ter a maturidade e uma fé tão poderosa que você consegue expulsar alguns pensamentos e deixar com que outros permaneçam. O texto bíblico da nossa caminhada é de 2 a Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 4, que diz o seguinte: porque as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Fortalezas da onde? Da nossa mente. Fortalezas da nossa mente. Destruindo imaginações. Olha como a Bíblia é atual. Olha como a Bíblia é poderosa. Destruindo imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento a Cristo. É muito poderoso isso daqui. Veja, durante muito tempo, a gente se coloca numa circunstância onde a nossa identidade formada pelo lugar que nos gerou determina muito das escolhas que a gente faz, determina muito da maneira com que a gente se relaciona com as pessoas, determina muito as mesas que a gente senta, as pessoas que fazem parte da nossa vida. E alguns pensamentos, eles não foram, semeados de maneira intencional. Eles foram semeados à beira do caminho. Coisas que foram colocadas dentro de nós, que quem semeou nem sabia que estava semeando, mas semeou. E essas sementes que caem dentro da nossa cabeça, elas meio que criam raízes e crescem para cima, geram galhos que geram frutos, que geram mais sementes, e que vai caindo na nossa mente e vai proliferando um pensamento que antes era pequeno, e fazendo a gente ter certeza de coisas que não definem quem nós somos. Então eu vou te dizer uma coisa que talvez seja a maior dificuldade de alguém que conhece a Jesus. É todos os pensamentos que foram semeados nele antes do Evangelho o alcançar. Nós temos muitas certezas sobre a gente, mesmo que a gente não diga que são certezas. Mas, por exemplo, nós temos convicções de coisas que para a gente é possível
e de coisas que para a gente é impossível. São convicções. Alguém chama de crença e também está certo. Mas são pensamentos que foram semeados dentro de nós. Limites que foram colocados dentro de nós desde quando nós éramos crianças. As coisas que nós ouvíamos dentro da nossa casa, as verdades que foram plantadas dentro de nós. E essas verdades, esses pensamentos, essas palavras que viram os nossos pensamentos no futuro, elas foram colocadas no começo, lá na inocência da gente, quando nós éramos crianças, lá atrás. Então, por exemplo, tem pessoas que ela tem um horizonte longo, ela consegue sonhar coisas extraordinárias na vida dela, ela consegue fazer planos ousados, ela consegue olhar para o futuro de uma maneira muito ousada. Mas ao mesmo tempo tem gente que não consegue ver absolutamente nada, porque ela tem certeza que aquilo ali não é para ela. Então, por exemplo, tem coisas que a gente vê as pessoas vivendo e a gente olha e diz o quê? Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é possível para mim. E por que a gente chega nessa conclusão? Porque lá atrás foi colocado dentro de nós algum limite, foi colocado algumas cercas à nossa mentalidade. Então a gente meio que faz tudo muito parecido com a geração anterior, mesmo sem saber o porquê estamos fazendo igual. Então a gente é um marido parecido, a gente é no caso uma mulher, uma esposa parecida, uma mãe semelhante, um pai semelhante, e sem que a gente saiba ou consiga identificar, a gente fala palavras muito parecidas. E veja, isso é nada mais do que estruturas de pensamentos que foram colocadas dentro de nós. Então esses pensamentos, eles não só determinam o nosso presente, como eles segregam o nosso futuro a uma realidade que antes da gente entender, foi semeada dentro de nós. Então desde coisas que, por exemplo, a gente olha e tem certeza que não consegue, a coisas que a gente diz, uau, isso aqui é fácil. Mas o que para alguém é fácil, para outro também vai dizer, não, isso aqui é impossível. E isso aqui é uma coisa muito natural do ser humano. São coisas que a gente ignora porque tenta espiritualizar tudo e esquece que algumas coisas são só estruturas de pensamento que foram semeadas ao longo da nossa infância, que viraram verdades absolutas sobre nós. Ponto. Então se a gente sabe que aqui dentro tem coisas que nós não plantamos, mas que alguém plantou em nós, o primeiro desafio que a gente tem não é escolher as próximas sementes, é destruir aquilo que a gente não quer que permaneça aqui dentro. É como se a gente olhasse para dentro de nós e fizesse um review de coisas que precisam ser tiradas em tempo. Quer ver uma coisa? Tem uma história de um homem chamado Eli Cohen. Eli Cohen foi um dos maiores espiões do governo de Israel. Eli Cohen, ele entrou no território inimigo e convenceu os inimigos a plantar eucaliptos para que fizesse sombra para o exército deles. Essas sementes de eucaliptos então foram plantadas, cresceram, geraram sombra. Mas o dia que Israel quis atacar o território inimigo, eles sabiam que aonde tivesse um eucalipto plantado, haveria soldados embaixo. Porque aquilo ali foi feito para fazer sombra, mas aquela ideia não foi do inimigo, aquela ideia foi, na verdade, de Israel através de um espião. Eli Cohen deu a dica, ele falou, coloca eucalipto. Os eucaliptos nasceram, viraram sombra, e quem estava debaixo da sombra foi destruído pelos inimigos, no que a gente chama da Guerra dos 6 Dias. Que não querendo aprofundar nessa história, mas que não durou 6 dias, porque todos os inimigos foram mortos muito rápidos, porque lá atrás alguém teve uma ideia, planta uma semente, essa semente vai crescer, e o que aparentemente era bonito, na verdade era o maior ponto fraco desse inimigo de Israel. Na nossa mente é exatamente igual. Lá atrás foram semeados pensamentos dentro de nós que aparentemente são incríveis, sólidos, mas é exatamente o maior ponto fraco da gente. Porque esse pensamento não combina com aquilo que Deus tem sobre nós. Porque esse pensamento que foi gerado dentro de nós não combina com aquilo que Deus tem para o nosso futuro. A maioria das coisas que para nós um dia foram verdades absolutas, por conta da nossa maturidade, a gente descobre que aquilo só foi um motivo para paralisar a nossa história. Só que tem gente que descobre tarde demais, e quando descobre, ao mesmo tentando cortar a sombra que aquilo fez, durante muito tempo tornou infértil o solo que está em volta. Agora na casa que eu estou indo morar, eu descobri que a maioria das coisas só cresce se tiver sol. Na minha cabeça, a sombra era o melhor lugar do crescimento, mas o melhor lugar de crescimento é onde há a exposição do sol. Grama só cresce no sol, flores só crescem debaixo do sol, as coisas precisam de clareza, de limpeza.
Só que os pensamentos que foram semeados dentro de nós produzem sombra. E todo lugar onde a sombra prevalece, o que está embaixo não cresce como deveria crescer. O que eu estou falando para você hoje é tão profundo, é tão importante para a nossa vida com o Senhor e também na terra, que talvez a nossa maior missão da vida não é escolher os pensamentos novos, é descobrir aonde estão os antigos que nos paralisam. E esse é o ponto mais importante da nossa vida. Tirar as plantas que cresceram de sementes que nós não escolhemos. No jardim da nossa casa, a gente começou a descobrir que plantas não davam frutos, porque sementes que não foram plantadas cresceram em volta e sufocaram o fruto. Eu estou aprendendo de um jeito novo agora. A minha reflexão com o Senhor hoje é: Deus, me mostra aonde estão as sementes plantadas que geraram árvores frondosas de sombras prejudiciais para o meu crescimento. Porque a maioria de nós paralisamos na vida porque mentiras foram contadas lá no passado e que se pareceram tão verdade que se tornaram facetas na nossa identidade. Então a gente é mesquinho, não é porque a gente não tem condição, é porque lá atrás alguém mentiu para nós e pareceu verdade na hora que aquilo foi contado. A gente não prospera porque lá atrás nos disseram que aquilo não era para nós. A gente não consegue sonhar coisas grandes porque disseram para nós que é pecado crescer na vida. Porque criaram uma mentalidade dentro de nós de escassez tão profunda que na nossa cabeça, se eu cresço, alguém precisa diminuir. É uma loucura, não é? Isso foi semeado em nós. E se você olhar a história do nosso país lá no começo, desde a exploração do nosso povo, lá no começo, foi colocado mentiras na nossa cabeça. E aquilo foi destruindo a nossa geração. Nós tínhamos tudo para ser uma nação forte, mas a gente ainda é uma geração frágil. Nós temos tudo ao nosso favor, e mesmo assim a gente age como filhotes de gerações maiores, de nações maiores. E na nossa família é igual, na nossa casa é igual. A gente se ofende com o sonho dos outros, a gente se ofende com a boa notícia, porque para nós é errado algumas pessoas irem tão longe, para nós é errado algumas pessoas darem tão bem na vida, mas é porque a gente colocou em nós, ou permitiu que permanecesse, pensamentos mentirosos ao nosso respeito. Por isso que quando a gente vê, por exemplo, uma geração que se ofende, quando a palavra tem muita fé envolvida, quando a palavra carrega muita promessa, tem gente que se ofende. Por quê? Porque tem tanta frustração no registro da sua história, que não consegue acreditar que quando Deus entra, algo muito poderoso pode acontecer. São registros da nossa mente. Você sabia que a maioria da teologia que cada um carrega é fruto das suas experiências, para além daquilo que leu num livro? Não me leve a mal no que eu vou dizer agora, mas a nossa perspectiva com Deus, ela está muito conectada não só àquilo que você leu, mas àquilo que você experimentou. Então quem pouco experimentou ou teve frustrações na sua caminhada, meio que passa adiante aquilo que viveu. Então quando alguém passa adiante muita coisa boa, me parece que essa pessoa está errada, mas na verdade é porque alguém já se libertou, alguém já está livre, alguém já está leve, alguém já não carrega mais o mesmo peso, alguém já não tem mais tanta sombra sobre a sua consciência, alguém já não tem mais tanta mentira plantada. Então o meu desafio na vida é que todo dia eu estou tirando uma mentira que foi plantada lá atrás, todo dia eu estou tirando alguma coisa que me paralisava, todo dia eu encontro uma erva daninha no meio do campo da minha alma, todo dia eu estou tendo que tirar alguma coisa para dizer: Jesus, aqui não vai ficar, aqui não vai me paralisar, e eu vou tirando. Só que tudo que eu tiro para fora, eu também tiro do coração dos meus filhos ao mesmo tempo. Tudo que eu saro em mim, eu saro na geração que vem depois. Tudo aquilo que eu curo em mim, eu curo na geração dos meus filhos. Todas as palavras que me paralisaram, que foram desmentidas, elas não têm mais o poder de parar a geração que vem depois. Tão lindo. O chamado de Deus para nós é: passe em revista dentro de você. Se você não pôde escolher o que entrou, Deus está te dando autoridade para tirar aquilo que precisa sair. De alguém tentando te encorajar a qualquer outra coisa, senão a refazer as histórias do teu coração. Sabe? Refazer algumas coisas que precisam ser tiradas de dentro de você. Eu ouvi a vida toda que eu era burro. Eu ouvi muito tempo que eu era um retardado do meu pai.
É muito doido isso, mas a casa que eu fui gerado, eu não tinha voz na minha casa. Você acredita nisso? O lugar que eu menos falava era dentro de casa. Então, com a voz ceifada dentro de casa, meio que você aprende a se calar para o mundo também. Porque se quem ama você deveria te ouvir e não te ouve, quem não te conhece te rejeita. É a lógica de tudo. Então essa foi a maneira que eu fui criado. E essas sementes, elas crescem. E essas sementes, quando elas crescem, elas produzem algo em nós. Sabe qual é? É fazer as coisas para ser aprovado pelos outros. A gente foi reprovado dentro de casa, então a gente tem uma necessidade de aprovação dos outros. E meio que isso passa na gênese para os nossos filhos. Isso é uma coisa absurda. Mas agora, dentro do carro, essa semana com meu filho, eu conversando, ouvindo eles conversarem, e o Noah falou assim, o menino do meu colégio falou, o nome dele é meu líder. Eu achei estranho, fiquei quieto ouvindo. Tudo que ele manda fazer, eu faço. Acendeu uma luz na minha cabeça. Muito depois, uns 2 dias depois, a gente está num determinado lugar. Eu compro uma espada de plástico para o meu menino, e o pai do outro garotinho compra. Os dois estão brincando, e o menino quebra a espada, e meu filho pega, e fica com tanto medo de perder a amizade, que quer dar a espada para o garoto. Isso não é empatia, isso é medo de perder alguém. Ele pega e dá a espada. E aí a menina que está junto com ele fala, não, você não precisa fazer isso. Daí ele, não, mas ele vai ficar chateado comigo. Eu falei, não, vocês assumiram o risco juntos, está tudo certo. Se fosse você, ele também não teria que te dar a espada dele, não. E aí eu converso com meu filho dentro do carro, filho, por que você fez isso? Ele falou, porque eu fiquei com medo de ele não querer ser mais meu amigo. Então olha que coisa absurda, eu não coloquei essa semente nele, mas já está lá dentro. Já está lá. Você precisa agradar as pessoas. Você precisa fazer de tudo para não perder. Você precisa, olha que loucura, ele se sujeita a qualquer pessoa pelo medo de perder alguém. Sabe o que é isso? Uma mentira do mal. Uma mentira do mal que nos escraviza a longo prazo. Você vai viver uma vida toda para agradar os outros, vai ser frustrado pela traição, vai ser frustrado pela inveja, vai ser frustrado pelas pessoas ingratas, você vai ser frustrado. Isso pode paralisar a vida de alguém. Isso estava sobre mim. Eu vivi durante 1 ano da minha vida apanhando do mesmo garoto. Eu saía da escola, esse menino me perseguia até na minha casa, e eu não tinha como falar para os meus pais, porque meus pais não se importavam. Mas eu fugia desse menino e tinha que ir para a escola. E quando eu saía correndo para ele não me pegar. Eu podia ter acabado no primeiro dia, se eu tivesse virado e dado uma porrada no meio da cara dele. Mas o meu pai não me ensinou isso, e era uma mentira. Eu não consigo resolver os meus problemas, mas ninguém pode me ajudar. Olha que loucura, são coisas que são plantadas na gente. Eu vou te falar uma parada. Eu falei para meu filho, meu garoto, deixa eu te explicar uma parada. A partir de hoje, você não precisa fazer absolutamente nada para agradar as pessoas dessa maneira que você está fazendo. Quem quer ser seu amigo, vai ser seu amigo no dia bom e no dia mau. Você não precisa disso, cara. Olhando para ele, e ele, tá bom papai, não vou fazer mais isso. Falei, é isso, cara. A gente tira uma semente que no futuro pode paralisar a vida de um menino. Só que quantas coisas na nossa cabeça são o nosso reflexo hoje, porque ninguém tirou. Então deixa eu te dar uma palavra. Não há nada que Deus não possa fazer e que a graça do Senhor Jesus não possa curar dentro de você. Pensamentos que te paralisaram irão sair em nome de Jesus. Pensamentos que te tornaram escravos de relacionamentos tóxicos serão retirados de você em nome de Jesus. Coisas que te tornaram vítimas da história ao invés de protagonistas daquilo que Deus tem, podem ser arrancados de dentro de você hoje. Basta você passar em revista e dizer, Deus, hoje eu vou escolher o que fica e o que sai. Não, você não pegou, eu vou dizer de novo. Hoje Deus te dá autoridade para escolher o que fica e o que sai. Você vai passar em revista dentro de você, e você vai tirar aquilo que não pode ficar dentro de você. Pensamentos de miséria, pensamentos errados ao teu respeito, pensamentos errados sobre a sua identidade. Peça ao Espírito Santo, diga, Espírito Santo, ilumina minha mente. Ilumina minha mente, faz eu olhar para dentro de mim e encontrar o que está de errado.
Isso é uma coisa que te liberta de uma maneira absurda. É tão libertador quando você aprende a dizer não. É tão libertador quando você consegue se curar de pensamentos mentirosos que colocaram dentro de você. Eu vou te falar, lindo, todo dia eu descubro uma erva daninha na minha alma que tem de coisas antigas que precisam ser tiradas até hoje. Todo dia. Só que cada erva daninha que eu tiro é uma planta maligna a menos que seria colocado na vida dos meus filhos. Sabe qual é a graça da vida? É saber que o que eu demorei tanto tempo para chegar, meus filhos irão ser muito mais velozes na corrida que eu demorei para chegar. Eu quero declarar que os seus filhos irão chegar a lugares que você nunca chegou. Seus filhos vão viver realidades que você nunca viveu. Coisas que eram distantes para você serão próximas aos seus filhos. Realidades que você sonhou e foi difícil demais para viver. Os teus filhos irão viver de maneira sobrenatural, mas será natural para eles, porque alguém veio antes e tirou as ervas daninhas do pensamento. Alguém veio antes e libertou a coerência da vida dos teus filhos, e os caminhos deles foram limpos por alguém que olhou para dentro de si e não deixou nenhuma mentira permanecer. Que delícia viver o evangelho dessa maneira. Saber que a nossa identidade está em Cristo, não naquilo que foi contado para nós dentro de casa. A boa notícia é que, de repente, Deus muda a nossa vida. Vou falar uma coisa interessante para você. Deus muda a nossa vida, sabe? Deus muda a nossa vida. Eu vou falar de novo para você dizer, confiar comigo, Deus muda a nossa vida. Você vai tirando as barreiras da sua mente, você vai tirando as coisas que te paralisaram, você vai tirando as mentiras que foram colocadas dentro de você. E coisas que eram tão distantes, de repente se tornam parte da sua vida. Lembra que eu disse para vocês no começo que na minha casa, os adjetivos que eu tinha e qual era a minha realidade de fala, que não existia? Bom, isso mudou. Isso mudou. Sabe o que é mudar? É mudar assim. A minha mãe é a minha ouvinte mais fiel do nosso canal do YouTube. Segunda-feira a minha mãe ouve a mensagem e ela sempre faz questão de mandar um áudio dizendo que Deus falou com ela através da mensagem. Quinta-feira minha mãe não perde uma mensagem. No SBT 7:30 da manhã ela liga a TV só para assistir, todo dia. Mas eu não tinha voz lá em casa. Mas hoje Deus mudou tanto a realidade que meu pai, quando vai comprar uma coisa, ele liga para mim para perguntar se é bom. Você não entendeu. Eu vou falar de novo. Um dia na minha casa não havia voz nem de ninguém. Um dia na minha casa meu pai disse que nunca ia ter ar-condicionado. Um dia na minha casa, tudo era errado quando eu tocava. Mas hoje, quando meu pai vai tomar uma decisão, é para mim que ele liga. Sabe, um dia eu não ia chegar em lugar nenhum. Hoje, de repente, quando meu pai precisa de uma oração, é para mim que ele liga. Então eu quero que você entenda que quando Deus liberta você e você encontra isso e tira de dentro, as coisas antigas são totalmente ressignificadas. E até quem não via valor vai começar a enxergar você de uma outra perspectiva. Porque quem é liberto é ferramenta de cura para aqueles que ficaram no caminho. Quem se liberta tem pensamentos novos. E os pensamentos novos tiram os obstáculos, desobstruem o caminho e te levam para um outro lugar. Até o ponto que alguém vai olhar para você e você não é nem perto parecido com aquilo que foi semeado dentro de você. Então, lindo, faça uma faxina dentro da sua mente. Você não tinha como escolher os pensamentos que entraram, mas hoje Deus te dá autoridade para tirar todos os pensamentos que precisam sair. Você não vai ser mais governado por mentiras, você não vai ser dominado mais por semeaduras erradas que fizeram no seu coração. Eu quero declarar no nome de Jesus que novas sementes cairão no seu coração. Sementes boas, sementes agradáveis, sementes que vão libertar ainda mais você de mentiras antigas e que vão levar você para um novo nível da sua vida. Eu quero que você tenha a certeza do que eu estou falando. Aonde doeu, não vai doer mais. E aonde foi curado, você vai ser usado para ser uma ferramenta de cura para quem ainda está enfermo naquela mesma área. Porque quando Deus nos liberta, Ele também
também nos transforma numa ferramenta de cura para aqueles que ainda estão doentes e acreditando em mentiras. Em nome de Jesus, amém. Levíticos capítulo de número 6, versículo de número 11. Na verdade, o 12. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada, ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Amém. Olha, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra principal que abriu todas as mensagens do Mentoria de Vida, a palavra liderar, e eu já falei isso para você em outra mensagem, é sobre justamente colocar critério, é sobre dar ordem a algumas coisas na nossa vida, é gerar posicionamentos dentro da nossa história, para poder viver exatamente aquilo que Deus tem para nós. Mas sabe, a maioria dos nossos problemas, elas decorrem exatamente pela ausência de uma vida espiritual saudável. Na grande maioria das vezes, as nossas emoções, quando elas estão perdidas, é justamente porque nós temos uma ausência de uma vida espiritual saudável. Grande parte de nós temos a ausência de visão sobre o futuro, porque a nossa vida espiritual está em falta. E às vezes está em falta porque outras coisas melhoraram e viraram prioridade, e a gente deixou a nossa vida espiritual meio que de lado. E não tem muito o que inventar sobre isso. É uma coisa muito que mais talvez básica da nossa vida, e que porque a gente não vê e o espelho não nos conta, meio que a gente não percebe que alguma coisa está errada dentro de nós. Você que está aqui, talvez não possa dizer da mesma maneira, mas talvez você que veio por conta do título, é porque você sabe que alguma coisa está errada dentro de você e que você precisa resolver. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já teve essa sensação de acordar um dia e você acordar com um desânimo diferente, com uma coisa diferente dentro de você. Já viveu isso? Você acorda, aí você levanta da cama e meio que você não tem vontade de fazer as coisas, você não está com vontade de sair, você não está com vontade de trabalhar, você está com um desânimo, uma coisa que você diz, mas por quê? Eu tenho um trabalho bom, eu tenho um carro bom para me deslocar, eu estou com uma vida meio que organizada já, mas mesmo assim, você acorda com um negócio dentro de você, você não consegue explicar, mas é como se fosse uma frieza, um negócio assim que nada te alegra. Aí você acorda e você vai embora, você sai, vai trabalhar, e aí você sobrevive durante aquele dia. Quantos que vivem ou já viveram isso? Levante a mão. Você segue, você tem que trabalhar, porque você tem obrigações a fazer. Aí você vai, mas você não vai, entende? Você vai, mas você fica. Então aí você começa o dia e vai passando por cima daquilo e vai ignorando. Um belo dia você sente essa sensação, no outro você já não sente tanto. Você já acostumou com aquele vazio, já acostumou com aquilo. E aí você vai vivendo, e até o momento que você já nem sente mais que está ruim, mesmo estando ruim. Então você já não consegue mais dar nome para o sentimento, você não consegue mais de fato entender o que te falta. Até o dia que de repente você está num lugar, alguma igreja ou um vídeo, e aí chega uma palavra para você e faz assim, ó, tem um vazio lá dentro, e aquele negócio, aquela palavra vem e preenche isso. E aí preenche, você, poxa, respira de novo, e aí você tem um fôlego por mais 3 dias, assim, e você, tá voando, e aí de repente acaba de novo, e aí você também esqueceu. Talvez um tempo atrás era exatamente aquele sentimento que começou, e que aí você administrou, você não resolveu, e aí acaba de novo. E esses tempos eles vão se espaçando,
o teu algoritmo vai perdendo a tua identidade, ou vai mudando as tuas expectativas, e antes você ouvia coisas boas, hoje você já não ouve mais as mesmas coisas, e aí a sua playlist foi mudando, seu relacionamento com Deus foi se perdendo, e antes o que você voltava a sentir semanalmente, que era uma fome, que era uma sede da presença de Deus, vai diminuindo. E aí quando você observa, aquilo nem parece mais que te faz falta, até que de novo você está num lugar e alguma coisa de Deus acontece, e você diz, puxa, era isso que estava faltando, e aí aquilo te preenche de novo, mas daí no outro dia você não tem disciplina, você não lidera sobre aquela parte, sempre é fruto de um acaso, e aí acabou de novo. E essa é uma parada que tanta gente vive, e eu sei disso porque eu consigo ver pelo canal do YouTube, eu consigo ver a sazonalidade. É impressionante, os números, eles não mentem. Quando é feriado, as visualizações caem bruscamente. Porque é feriado, a pessoa, ela muda a rotina dela. Então ela já não assiste mais a mensagem. Eu não estou reclamando, só estou dizendo para você o que é a realidade. Final de semana, dias comemorativos, feriados prolongados, meio que a gente muda o roteiro da nossa vida. E a parte mais importante da rotina, que não poderia ser perdida, se perde. E aí espaça as coisas, e as coisas vão espaçando, e o algoritmo que te enviava as coisas já não te envia mais, o sentimento de saudade que você tinha, você já não sente mais. E é isso que é a vida de alguém que não lidera sobre a sua vida espiritual. Ela sempre se aproxima de Deus, ou porque alguém manda alguma coisa para ela, ou porque está doendo alguma parte na vida dela. Então não há um relacionamento, não há uma conexão real. Sempre é alguma coisa passageira. A dor vem, aí você ora, a dor às vezes passa, e aí você já não ora mais. E aí tem dias que a tua vida está muito ruim, aí a Bíblia, você lembra dela. Sabe, eu vi uma música hoje que dizia, até repostei nos meus stories, dizendo: as Bíblias estão empoeiradas, mas o nosso iPhone está novo, e é por isso que tem tanto problema na vida. Eu achei isso extraordinário. A música diz exatamente isso. Enquanto as Bíblias estão empoeiradas, os nossos iPhones ou smartphones estão limpos e novos. E é por isso que a gente tem tanto problema na vida, porque a nossa prioridade não é certa, a nossa prioridade está no lugar errado, e é por isso que a nossa vida dá tanto problema, porque como a nossa vida espiritual ela está morta, ou ela está fragilizada, então qualquer coisa na vida rouba a nossa atenção, tira o nosso foco e nos fere, porque nós não temos uma vida espiritual saudável. O contraponto disso é alguém que lidera sobre a sua vida espiritual, que tem um termômetro que não deixa aquele negócio esfriar. O texto que Deus está aqui falando para o sacerdote, o que está nos ensinando é, a função do sacerdote é colocar lenha todo dia de manhã, para que o fogo nunca se apague. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu não quero que o seu fogo se apague. Então todo dia você precisa colocar fogo de manhã. Se precisar fogo de tarde, se precisar fogo de noite, lenha de manhã, de tarde, de noite. Porque o fogo não vai se apagar. Se o fogo se apagar, é mais difícil de acender. Eu vou melhorar. Eu acordei segunda-feira agora, por isso que eu estou pregando essa mensagem para você. Eu acordei segunda-feira, por um acaso não fui eu que tinha levado os meus filhos para o colégio naquele dia, porque normalmente sou eu, mas eu acordei, e sabe quando você abre o olho, você fala, eu não quero sair da cama, eu vou ficar de boa aqui. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa inquieta naturalmente. Eu já acordo pensando em muita coisa. Eu tenho muita responsabilidade, muitas decisões, muitas coisas que eu preciso tomar decisão, muita coisa que eu preciso ouvir. E aquele dia, sabe quando eu acordei, e aí eu fiz uma coisa estranha. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? E eu fiz um negócio. Eu peguei e coloquei um louvor dentro do meu quarto. E quando eu coloquei o louvor dentro do meu quarto,
eu comecei a chorar na presença de Jesus. Eu dobrei os meus joelhos no pé da cama e eu comecei a chorar e a falar com Deus. E aquela presença de Deus, ela se tornou palpável dentro do meu quarto. E quando aquele movimento, aquele mover acabou dentro do meu quarto, eu levantei animado de um jeito que eu não sabia explicar. Eu tinha muita coisa para fazer e havia esquecido. E naquele dia, meu dia rendeu. Me lembro de ligar para minha esposa e dizer: vida, você não tem noção que presença de Deus maravilhosa que estava no nosso quarto agora. Eu dobrei os joelhos, eu senti uma graça do Senhor tão grande. E aí, lindo, eu saí para viver. Saí para viver e vivi um dia extraordinário. Fui no lugar onde está tirando a paz e muita preocupação de uma obra que a gente está fazendo. E eu cheguei naquele lugar que tem tirado a paz, que tira a nossa paz, porque é normal, e não tive ausência de paz. Não, você não está entendendo. Irmão, eu estou no meio de uma obra. A obra só quem vive sabe. Irmão, eu estou no meio da obra, paz no coração. Que coisa boa, aleluia. E aí você está no trânsito, o trânsito te rouba a paz. Mas eu estou dentro do carro com o louvorzinho aqui, e chorando na presença de Jesus, e agradecendo pelo básico, pelo extraordinário, pelo comum, pelo milagre. E aí, lindo, tem coisas que você não consegue entender até viver de fato. Há uma vida espiritual em dia, liderada de maneira intencional, ela leva você para uma experiência de vida completamente diferente do normal. Eu não sei se você conhece gente assim, que às vezes não está vivendo a melhor estação da vida, mas você senta com ela e a pessoa fala com você e a presença de Deus desce naquele lugar. Ô pastor Clóvis, eu tem como não falar disso aqui agora. Eu estava conversando com o senhor ali, e mesmo sabendo de tudo, o senhor me passou uma coisa tão boa, uma presença de Deus tão maravilhosa. Não sei se eu posso falar sobre isso, mas a esposa do pastor Clóvis está passando por uma enfermidade. E ele falando para mim que os dois estavam na UTI e começaram a rir de um negócio. E aí veio alguém que não entendeu o que estava acontecendo, e ele falou algo para mim. Ele falou: é porque o que a gente carrega é muito maior do que a dor que a gente passa. Não, grava isso. O que você carrega é muito maior do que a dor que você passa. Quem tem Jesus tem paz para passar por tempestades que gente sem Ele não consegue superar. Então é isso, quando a sua vida com Deus está em dia, você vai passar pelas dores da vida, mas as dores não vão passar por cima de você. Você vai passar pelas arduras da história, mas as dores da história não vão passar por cima de você. Se a sua vida com Deus estiver em dia, se o seu relacionamento com Deus estiver em dia, você vai passar voando por cima da tempestade, vai chacoalhar o avião, mas você vai chegar no destino, porque nada consegue parar alguém que está com a vida com Deus pegando fogo, alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que está com a vida com Deus. Não dá, vai passando voando. Valeu a pena. Sabe, eu tô entendendo que quanto melhor a nossa vida com Deus a gente tem, mais imune às dores da vida a gente se torna. E quando eu digo imune, não é que a dor não te pega. A dor te pega, mas ela não te paralisa. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. A vida continua batendo, mas você não continua passando as mesmas dores de antigamente. Sua visão muda, sua maturidade se torna diferente. Você passa pela mesma parte da vida onde alguém parou e você segue andando, porque tem alguma coisa dentro de você que te dá paz. Tem alguma coisa dentro de você que te empurra. Tem alguma coisa dentro de você que você não consegue explicar o que tem. Você diz: eu não sei, eu só sei que eu estou de pé ainda. Eu só sei que eu estou andando ainda. Eu sei que eu vou seguir, eu sei que eu vou chegar. E alguém diz: o que é isso? Aí você diz: é isso aqui, ó. É o meu alimento. É o meu alimento, é o meu alimento. Sabe, é isso aqui, ó, é o meu joelhos. Vou falar um negócio para você interessante. A vida é o que você come e o que você não come.
Nós estamos agora gravando no mês de julho. Eu vou falar uma coisa para você que para mim é um milagre. Eu estou desde outubro do ano passado sem pegar um resfriado. Não me leve a mal não, mas eu vou falar o porquê. Porque eu era uma pessoa desregrada com relação à minha saúde. Aí um dia eu fui no médico e eu descobri um refluxo. E esse refluxo causou uma pequena lesão no meu esôfago e que pode gerar uma enfermidade no futuro. Aí o que acontece quando você descobre isso? Você começa a rever toda a sua vida. Normalmente é assim, precisa alguma coisa dar errado. E aí eu fiz um propósito com Deus primeiro. Falei, sabe de uma coisa? Vou fazer um propósito com Deus que já vai contribuir para a minha saúde. Eu vou ficar 100 dias sem comer açúcar em nada. A nossa vida é o que a gente come e o que a gente não come. Tirei completamente o açúcar. Foi a coisa mais ruim da minha vida. É desesperador. Você quer comer um chocolate, o chocolate olha para você e diz, vem. Eu amo você, você é parte de mim. Não faz sentido pagar esse preço. Irmão, eu fui viajar para a terra do chocolate no meio do propósito. Irmão, o chocolate passava por mim e dizia, eu te amo, vem. Não vai dar nada. Jesus ama você, o ponto de tolerar. Irmão, eu resisti, passou 100 dias. Quando eu tentei comer de novo, me deu ânsia. Me deu uma sensação ruim. Aquilo não era mais parte de mim. A nossa vida é o que a gente come e o que a gente não come. Nossa vida com Deus é do que a gente se alimenta e do que a gente não se alimenta. Se você tira as coisas que não te edificam, vai ter um dia que você vai tentar fazer, ver, ouvir a mesma coisa e você não vai conseguir mais, porque já não é mais parte de você. Se a nossa vida com Deus é daquilo que a gente se alimenta, eu vou dar uma dica de ouro para você: se alimente daquilo que te deixa mais perto dele, de coisas que te aproximam do Senhor, daquilo, sabe, tem uma loucura, tem um devocional que é de um amigo meu, pastor Júnior Rostirola, o Café com Deus Pai. Tem gente metendo pau no Café com Deus Pai, tudo doente. Se alimenta do Café com Deus Pai, lê a palavra, faz tudo que você puder. Agora, sabe qual que é o problema? A gente está querendo tirar dos outros o privilégio de se alimentar de algo que edifica, porque na nossa cabeça a gente está maduro demais e não precisa daquele alimento. Meu lindo, quem é pequenininho come coisa de criança pequena, quem é grande come coisa de criança grande. Agora o problema é quando você acha que cresceu e não precisa de mais nada, mas a base daquilo que te alimenta é o mesmo da criança que começou no início. Não mudou absolutamente nada. Sabe qual que é a dica que eu quero dar para você? Mude o que você come e o que você não come também. Não adianta colocar a palavra e misturar com coisas que te roubam a palavra depois de 10 minutos. Pastor Júnior, meu, que benção poder falar disso agora. Pastor Júnior, continua escrevendo Café com Deus Pai todo ano. Escreve todo ano, vai, manda bala. Ano após ano, tem gente sendo respondida por Jesus, tem gente vivendo milagres extraordinários. O pastor Júnior me incentivou, escreve um devocional também. Escrevi um devocional também, daqui a pouco vai embora, aparece aí. Eu tenho que fazer coisas que edificam, mas eu tenho que dizer para você: foge do que te rouba aquilo que você se alimenta. Tem que acontecer algo. E aqui, meu lindo, é muito simples. Relacionamento com Deus funciona da mesma maneira que o alimento. É o que você come e o que você precisa deixar de comer. E aí, lindo, eu não vou criar juízo de valor aqui, mas você sabe o que você faz que te rouba a esperança. Você sabe o que você faz que te rouba a fé em Deus. Você sabe. Você sabe o que você vê que te torna ruim, azedo, amargo. Você sabe. Não precisa ninguém te dizer. Mas você também sabe que tem música que tu coloca no teu Spotify, whatever, a plataforma que você ouve, que Deus desce no teu quarto e você sente a presença de Deus. Talvez você só esqueceu qual é a música, mas volta nas pesquisas antigas. Está lá ainda esperando você. Sabe, voltar para o básico. Voltar para o básico é Bíblia e joelhinho dobrado. Eu recebi a melhor notícia da minha vida agora na devolutiva da escola do Noah.
Tem coisas que a gente faz que é silencioso e que a gente às vezes não vê o fruto tão rápido. Na nossa casa a gente faz algumas coisas há muito tempo que aparentemente a gente não via o fruto. Orar pelas crianças todos os dias, orar por eles indo para o colégio, e declarando sobre o dia deles, declarando sobre a nossa vida, eles declarar sobre quem eles são, forte, corajoso, amado, escolhido. Durante tanto tempo a gente faz isso. E agora na devolutiva do Noah a gente ouviu a melhor coisa que um pai pode ouvir na vida. A professora falou para Paula: o Noah desenvolveu empatia antes da hora. A gente que é pai, você sabe, quem é pai, a gente já quer morrer. Como assim? É porque não é normal uma criança da idade dele ter a empatia que ele tem. Aí, por quê? Se tem alguém que está chorando por causa da cadeira, ele sai da cadeira dele para os outros sentarem. Falei, poxa, que legal, sério, mais o quê? E essa parte não é a melhor. A parte melhor foi, o Noah pergunta para os amiguinhos dele, quando eles estão tristes, se ele pode orar pelos amigos. Aí eu falei, sério? Ele falou, sabe qual é a brincadeira preferida do Noah? Falar de Jesus como se estivesse pregando como o pai dele. Meu Deus. Lindo. Quando você lidera sobre a sua vida espiritual, você não está plantando só dentro de você. Você está plantando na vida dos teus filhos, você está plantando na vida dos seus netos, você está plantando na sua geração. A coisa mais maravilhosa, eu vou talvez postar no dia dessa mensagem, foi a foto que a babá dos meus filhos mandou essa semana. Os três estavam na brinquedoteca brincando de orar. Estavam os três ajoelhadinhos, um com a mão na cabeça do outro, orando um pelos outros. Talvez pareça brincadeira, mas na verdade, eles estão reproduzindo um modelo que vai gerar um combustível tão poderoso para a vida deles, que nem um ataque conseguirá parar, que nem um bullying da escola vai conseguir tirar deles, porque agora eles entenderam que quando a vida com Jesus está em dia, isso se torna um antídoto para que o mal não consiga roubar o coração dos nossos filhos. Quando a sua vida com Deus está em dia, as dores da vida não conseguem roubar a paz do seu coração. Quando a sua vida com Deus está em dia, uma fechada no trânsito não vai deixar você sair para fora do carro para falar um palavrão. Quando você está de bem com Deus, o seu casamento supera tempestades. Quando você está de bem com Deus, as suas atitudes são sábias e ponderadas. Quando você está com a vida com Deus em dia, o fogo está pegando. Mesmo que todo mundo esteja desanimado, você está lá no meio dizendo, bora, levanta, vai acontecer, Deus é com a gente. Quem tem vida com Deus tem palavra de Deus em todo o tempo, em toda a estação. Então, lindo, governe, lidere sobre as suas emoções, lidere sobre o seu futuro, lidere sobre os seus sentimentos. Mas se tem algo que você precisa colocar em dia antes de qualquer coisa, é a sua vida espiritual. Quando nós colocamos a nossa vida espiritual em dia, nosso relacionamento com Deus vai para outro nível. E eu quero declarar no nome de Jesus, que o seu relacionamento com Deus vai para outro nível. Você vai viver a melhor estação da sua vida na presença de Jesus. Você vai conversar com Ele de uma maneira totalmente diferente. Você vai sentir a presença dEle em lugares que você nunca sentiu antes. Você vai voltar a chorar de uma maneira que você chorava no começo da sua fé. O seu amor vai retomar o começo de todas as suas coisas. E você vai viver algo sobrenatural na sua casa, na sua família, com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém.